Bom dia. Como o pastor falou, hoje a gente vai dar início a essa escola dominical. Vou falar sobre o quarto mandamento, que é sobre o dia do Senhor. Vamos fazer uma oração para começar? João, você pode fazer uma oração para a gente? Senhor, te agradecemos, Senhor, a oportunidade de estarmos aqui na tua casa. Te agradecemos, Senhor, por termos participado de tudo, Senhor. Tido parte, Senhor, na tua mesa, Senhor, na Santa Ceia. Fomos alimentados, Senhor, pela tua palavra. Te pedimos, Senhor, que isso continue, que agora o Senhor capacite Israel, Senhor, para falar sobre o teu dia, sobre a importância dele, Senhor, sobre as nossas obrigações. Que isso abra os nossos olhos, Senhor, que essa tua palavra, Senhor, fique gravada em nossos corações, para que possamos segui-la, Senhor, e andar por meio dela. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, o quarto mandamento ele é um dos mandamentos mais, não só negligenciados, né, hoje em dia, mas também mais mal compreendidos, né? Isso gera muita polêmica, inclusive dentro das igrejas reformadas, né? E por ser um assunto muito polêmico, ele também é um assunto muito vasto. Então, como é só uma aula, com certeza vai ficar muita coisa, muito aspecto vai ficar de fora, né? Vai ser uma coisa mais. Então, esse estudo vai ser uma coisa mais concisa. Eu vou focar basicamente no princípio do mandamento. E aí, dentro do princípio, a gente vai entender o requerimento, o que ele requer de nós e as proibições, basicamente. E a gente vai entender como que Jesus interpreta esse mandamento, vendo como ele interpreta outros mandamentos e aplicando isso ao quarto mandamento. Duas coisas importantes que eu não vou falar e que eu não vou defender pormenorizadamente, mas eu quero que vocês tenham isso em mente, e inclusive é o que os nossos símbolos de fé, na confissão de fé e os catecismos, tomam como certo, a perpetuidade desse mandamento e a mudança de dia, né? Quando eu falo perpetuidade, eu estou falando a eternidade do mandamento. Então, Deus como um Deus eterno, como um Deus perfeito, a sua lei reflete quem Ele é. Portanto, todos os 10 mandamentos também são perfeitos, também são eternos, né? Porque tem muita gente que fala que dos 10 mandamentos, o quarto tinha só aspecto cerimonial. Então, como Jesus veio, morreu e ressuscitou, nós não precisamos mais guardar esse mandamento. Não é isso que a gente crê. Eu não vou defender isso, mas eu vou tomar isso como certo, né? Como um pano de fundo para essa aula. E também a mudança do dia, né? Porque na antiga aliança era no 7º dia, e na nova aliança agora é no 1º dia, né? E aí tem toda a relação da criação. Inclusive o quarto mandamento ele começa com lembra-te, né? Mostrando que ele não foi instituído lá no Sinai, mas ele foi instituído junto com o casamento e com o trabalho, né? Lá no Éden, no 7º dia de descanso. E tem a ver com a questão da criação, né? Deus cria e dá esses mandamentos basilares para a vida da humanidade, né? Então, portanto, todos devem guardar esses mandamentos, né? Todos os homens, não só os crentes. E quando Cristo morre e ressuscita, Ele faz uma nova criação, né? E nós, sendo nova criatura nele, passamos a guardar o 1º dia da semana, que é para a gente o domingo. E aí, por isso que a gente fala o dia do Senhor, o dia em que o Senhor ressuscitou. De forma que todo domingo é dia de ressurreição, é dia de comemorar a ressurreição, né? Não, por isso que muitas igrejas, inclusive, fazem a ceia todo domingo, porque entendem que a ressurreição é um todo e a ceia aponta para isso, né? Não estou falando que é errado não fazer todo domingo, é uma opção de cada igreja, mas algumas igrejas preferem fazer todo domingo por causa desse entendimento. Antes da gente entrar, basicamente, eu queria que a gente entendesse a importância que Deus dá para esse mandamento, né? Então eu queria que a gente abrisse alguns textos no Antigo Testamento para ver quão importante era, né, o quarto mandamento, assim como todos os outros. Abram aí em Êxodo 31, versículo 15. Olha o que fala a lei de Deus a respeito desse mandamento. Êxodo 31, versículo 15. Diz assim:
6 dias se trabalhará, porém o 7º dia é o sábado do repouso solene, santo ao Senhor. Qualquer que no dia de sábado fizer alguma obra, morrerá. Então a gente vê aqui que a seriedade desse mandamento era tal, que aquele que quebrasse, aquele que fizesse alguma obra, era morto. E nas leis do Antigo Testamento, né, são poucas as coisas que eram condenadas com a pena de morte. A gente tem aí esse caso agora, né, da quebra do 4º mandamento. A gente tem o caso o claro, que a gente crê que perdura até hoje, que é de assassinato. A questão do adultério também, em alguns casos, era punida com morte. E também de filhos rebeldes, né, que se rebelavam e não obedeciam. Esses 4, eu acho que tem algum outro, não me lembro agora, mas esses 4 principalmente, eles eram punidos com morte, e o 4º mandamento estava incluído nisso. Aquele que fizesse alguma obra nesse dia seria morto. Abram em Ezequiel agora, Ezequiel capítulo 20, Ezequiel 20, versículos 12 e 13. Ezequiel 20, 12 e 13, diz assim: também lhes dei os meus sábados para servirem de sinal entre mim e eles. Só um parênteses aqui ele fala meus sábados, né? Como se tivesse mais de um sábado. Aqui a lei antigamente, tudo que estava relacionado ao culto, né? As festas, as solenidades, seja no 7º dia mesmo, ou às vezes no 8º, eram chamados de sábados, né? E a nossa tradução é um pouco ruim, né? Porque quando a Bíblia fala sábado, ele usa a palavra Shabat, que quer dizer descanso, né? Então a tradução aí às vezes dá um probleminha de entendimento. Mas quando ele fala meus sábados aqui, ele está falando de outras coisas que também eram considerados guardar o 4º mandamento, como o ano sabático, né? O ano 7º, o ano 50º, de jubileu, etc. Tudo isso eram sábados, eram formas de se guardar o 4º mandamento na antiga aliança. Versículo 12 ainda: entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que o santifica. Mas a casa de Israel se rebelou contra mim no deserto, não andando nos meus estatutos, rejeitando os meus juízos, os quais, cumprindo-os, o homem viverá por eles, e profanaram grandemente os meus sábados. Então eu disse que derramaria sobre eles o meu furor no deserto para os consumir. Aí mostrando que a seriedade do mandamento, que Deus iria consumir aqueles homens no deserto, porque eles não guardaram esse mandamento do Senhor. Vamos abrir mais 2 textos, Levítico 26, 34 e 35, Levítico 26, 34 e 35. Eu vou ler do 33, melhor, do Levítico 26, do 33. E aqui nesse texto ele está falando, né, ele trata no início das bênçãos da obediência e agora as maldições da desobediência. E olha que ele fala aí no versículo 33: espalhar-vos-ei por entre as nações, e desembainharei a espada atrás de vós. A vossa terra será assolada e as vossas cidades serão desertas. Então a terra folgará nos seus sábados, todos os dias da sua assolação, e vós estareis na terra dos vossos inimigos. Nesse tempo a terra descansará e folgará nos seus sábados. Esse texto aqui ele é muito interessante porque ele faz como se fosse uma conta proporcional, né? À medida que o povo estava lá quebrando o mandamento e não honrando, nesse caso aqui específico, um aspecto da lei que era o 7º ano, né, o ano sabático, em que a terra não deveria produzir nada, eles não deveriam trabalhar na terra. Porque eles quebraram esse mandamento, ele fala que o tempo proporcional que eles estavam quebrando seria o tempo proporcional que eles seriam espalhados pelas nações e veriam o cativeiro de tão sério que era esse mandamento. E para finalizar, Jeremias 17, 27, para a gente entender quão odioso é aos olhos de Deus, não só do 4º mandamento, né? De todos os mandamentos, a quebra de todos os mandamentos, mas como esse é um assunto um pouco polêmico, as pessoas às vezes perdem a noção da importância, né, dele. Jeremias 17, versículo 27, diz assim: mas se não me ouvirdes, e por isso não santificardes o dia de sábado, e carregardes alguma carga,
quando entrares pelas portas de Jerusalém no dia de sábado, então acenderei fogo nas suas portas, o qual consumirá os palácios de Jerusalém e não se apagará. Aqui mais uma vez uma outra advertência seríssima para aqueles que, no caso aqui, carregassem cargas e trouxessem cargas para Jerusalém no dia do Senhor. Ok, então a gente entende que na antiga aliança era algo muito vil e profano você quebrar esse mandamento. A gente tem também no Novo Testamento, eu não vou abrir alguns textos aqui, por exemplo, Hebreus, né, falando que a gente não deve deixar de se congregar, e ali está falando de culto, né, de se reunir em Assembleia Solene no dia do Senhor. Mas o que eu queria que a gente passasse a entender agora são os propósitos, né? Os propósitos, o princípio, né? E as proibições que a gente tem nesse mandamento. Por quê? Porque eu creio que não só nesse mandamento, mas todos os mandamentos eles têm um princípio geral que vai reger toda a nossa prática de vida, né? Por exemplo, quando a gente fala do segundo mandamento, que é não farás para ti imagem de escultura, etc., é a forma que nós devemos adorar. Então a gente tem esse princípio, de tal forma que na antiga aliança tinha a forma correta de se adorar, e na nova aliança também tem a forma certa de se adorar, as duas totalmente diferentes. Então, por exemplo, se hoje num culto alguém trouxer um animal e fizer o sacrifício dele, aspergir o sangue, isso vai ser um pecado terrível contra o segundo mandamento, né? Inclusive Paulo fala isso nos Gálatas. Só que essa mesma prática não era pecado na antiga aliança, porque era assim que se fazia o culto naquela época. Só que o que a gente tem em comum nessas duas coisas é o princípio de adorar da forma como Deus quer ser adorado. Então, a mesma atitude em ocasiões diferentes pode ser pecado ou não, depende do princípio, como a gente vai aplicar esse princípio. Até aproveitando que o pastor que está pregando sobre Provérbios, em Provérbios capítulo 26, a gente vê isso, o princípio da sabedoria sendo aplicado de duas formas diferentes que até parecem contraditórias. Abre aí, Provérbios capítulo 26. Provérbios 26, versículos 4 e 5, olha só, que interessante. Não respondas ao insensato segundo a sua estultícia, para que não te faças semelhante a ele. Versículo 5. Ao insensato, responde segundo a sua estultícia, para que não seja ele sábio aos seus próprios olhos. Então é o princípio de como responder, de como ser sábio com os lábios, ele se aplica de formas diferentes dependendo da situação. E como que a gente vai saber, né? Eu creio que a forma melhor da gente saber como aplicar a lei de Deus na nossa vida é dominando qual é o princípio do mandamento. Então vamos lá para Êxodo capítulo 20. Êxodo 20, que é onde a gente tem o mandamento, né? Lá no Sinai. Êxodo 20, vamos fazer a leitura desse mandamento. Diz assim a palavra de Deus. Êxodo 20, versículos de 8 a 11. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Então aqui a gente tem um mandamento, ele é bem mais completo do que outros, né? E muitos mandamentos, eles são uma coisa bem simples, né? Como, por exemplo, os próximos que vem aqui. Não matarás, não adulterarás, né? Não furtarás. E isso não significa que o mandamento seja só isso. Então, não é que a pessoa que cai no 7º mandamento é só aquela que é casada e teve relações íntimas com outra pessoa. Outras pessoas de outras formas também caem nesse mandamento. Mas essa estrutura que a gente tem aqui nos 10 mandamentos é a estrutura máxima. E, de certa forma, algumas coisas são a expressão máxima do que é pecar contra aquele mandamento, né? E, obviamente, que tem outros que podem ser aplicados a ele. Mas uma coisa que muitas pessoas não entendem nesse mandamento é que eles acham que o requerimento, o dever que ele exige de nós e a proibição são praticamente a mesma coisa. E não são, né? Algumas pessoas falam que o dever que esse mandamento exige de nós é descansar do trabalho e a proibição é trabalhar. Então fazem uma confusão. A questão aqui não é que a exigência dele é só descansar, né? E até quando as pessoas falam de descansar, elas têm uma ideia errada desse descanso. Eu vou tratar aqui também
o que é esse descanso. Mas eu creio que a exigência primeira do mandamento e a proibição é como a gente vê logo no início do mandamento, lá no versículo 8, olha só. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Então isso é que a gente tem que ter em mente. O que é a exigência principal do mandamento? Santificar o dia. Essa é a exigência principal. Logo, por consequência, a proibição do dia vai ser profanar. Então, a gente tem esses dois princípios nesse mandamento. Santificar é o princípio para guardar, e o princípio de quebra é profanar. É dar uma visão mais ampla, né, digamos assim, que pode englobar várias coisas. E a pergunta consequente, né, a isso seria: o que é santificar e o que é guardar? Eu queria que a gente abrisse alguns textos para entender o que a Bíblia quer dizer quando está falando para santificar alguma coisa, né? Vamos abrir aí em Números, capítulo 7, versículo 1. Números, capítulo 7, versículo 1. Olha só o que diz. No dia em que Moisés acabou de levantar o tabernáculo e o ungiu, consagrou e todos os seus utensílios, bem como o altar e todos os seus pertences. Então, lá no Sinai, Moisés sobe, né, como mediador da antiga aliança, naquele momento em que Deus fala com ele para o povo, e o povo para falar com Deus fala através de Moisés. Ele recebe a revelação da lei, das leis cerimoniais, das leis civis, e também do tabernáculo, como fazer. E aí ele fala quais são os objetos, como utilizá-los, etc. E aí no final, o que ele faz? Ele santifica, ele unge e etc. E ele consagra, né? E a ideia que a gente tem aqui é que ele separa. Essa é a ideia principal de santificar, você separar para um uso. Mas não é só para um uso qualquer, diferenciado dos outros. Mas no contexto bíblico é separar para o uso cultico. Então essa é a ideia que a gente tem aqui no mandamento. Santificar o dia, separar o dia para usar para o culto. Se a gente voltar a página aí, a gente tem a lei do nazireado, no capítulo 6. Olha o que diz aí, vamos ler rapidinho. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando alguém, seja homem ou mulher, fizer um voto especial, voto de nazireu, a fim de consagrar-se para o Senhor, a questão de separação para Deus, para o culto a Deus, para o serviço a Deus, abster-se-á de vinho, bebida forte, etc, etc. Versículo 4, todos os dias do seu nazireado não comerá coisa alguma que se faz da vinha, desde a semente até as cascas. Versículo 6, todos os dias da sua consagração será para o Senhor, não se aproximará de um cadáver. Versículo 8, por todos os dias do seu nazireado, santo será o Senhor. Então, claramente, quando um homem era chamado para um homem ou uma mulher para ser um nazireu, ele era separado do uso comum do povo e tinha obrigações diferentes do povo, e tudo isso com vistas ao serviço, né, a Deus. Vamos abrir em Levítico, ainda tendo essa ideia do que seria santificar, né? Levítico 23, versículos 1, 2 e 3. Levítico 23, 1, 2 e 3. Diz assim: disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e diz-lhes: as festas fixas do Senhor, que proclamarei, serão santas convocações. São estas as minhas festas. Aí ele começa o versículo 3. 6 dias trabalhareis, mas o 7º será o sábado do descanso solene, santa convocação. Nenhuma obra fareis. É sábado do Senhor em todas as vossas moradas. Então aqui ele fala de forma bem clara que o 7º dia é um descanso solene. Então aqui a gente já tem o que não é um descanso, né? Porque a ideia que a gente tem quando a gente lê o Êxodo 20 e lê o 4º mandamento é que é um descanso das nossas obras. Ok, só isso. Mas não é isso, é um descanso das nossas obras para dedicação a uma obra diferente, a uma obra santificada, a uma obra separada, que é o culto ao Senhor, né? Então, concluindo aí, a gente tem que o dia do Senhor não é um descanso, simplesmente um ócio, não é simplesmente você parar de trabalhar, parar de fazer o que você faz nos outros dias, é sim, e o mandamento é bem claro com relação a isso, mas é você parar de fazer isso com um outro objetivo. E o padrão que até Jesus usa lá em João 5, nem precisa abrir, quando ele fala sobre a criação, né? Na verdade, quando ele está sendo inquirido pelos fariseus que ele quebrou o dia do Senhor, ele quebrou o Shabá e tal, ele fala assim: vocês estão errados, etc., mas o meu pai também na criação, ele trabalhou e trabalha até hoje.
né? E qual é o entendimento que ele está trazendo ali? Que o próprio Deus trabalhou para fazer nos 6 dias o mundo e tudo que nele há, e no 7º dia ele passou uma outra obra, que é a obra da providência, né? E é isso que a gente vê no nosso catecismo, quais são os decretos, quais são as obras de Deus, né? Ele fala da obra da criação e da providência. Ele cria todas as coisas, ele trabalha, e no 7º dia ele descansa. Mas não fica lá, né, como alguns teístas acreditam, que como um relojoeiro que dá corda e deixa o mundo acontecer. Não, ele continua trabalhando, só que numa outra obra, a obra da providência. Esse é o padrão pra gente no mandamento. Pode falar, tio Rodrigo. É interessante porque o mandamento do sábado é o último mandamento da primeira tábua, né, que se refere a Deus. Os mandamentos anteriores falam do nosso relacionamento com Deus, de adorá-lo, de não ter outros deuses diante dele, de não fazer imagem de escultura, né, de não levar o nome dele em vão. E qual é a consequência disso? Quando você ama a Deus, você o honra. Por isso que ele fala, que você adora o Deus verdadeiro, você se lembra do Deus salvo para você. A consequência, o fechamento da primeira tábua, que se refere à nossa atitude para Deus, é a guarda do Deus sempre. Exatamente. Então, Fica só no plano da ideia de você saber que você tem que adorar o Deus, você não pode adorar deuses estranhos, né? Você não vai tomar o nome de Deus em vão. Tudo isso vai desembocar no cumprimento de Deus. exatamente, essa divisão é muito clara, né? Os primeiros 4 mandamentos falando sobre nossa relação com Deus. E é engraçado que na nossa relação com Deus, o que ele trata basicamente é culto, né? Que é o primeiro, quem é digamos assim, o objeto de culto, né? Que é Deus. O segundo, como cultuar. O terceiro, a maneira de cultuar. O terceiro, a nossa reverência, a forma como nós vamos cultuar. E o quarto, o dia. Então, todas essas coisas referem-se ao culto ao Senhor, que é a forma como nós nos relacionamos com Deus, né? E foi para isso que nós fomos criados. Quando a gente repete, né, a pergunta do breve catecismo, qual é o fim principal do homem? Para glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Adão e Eva foram criados com esse propósito, né, de ter comunhão com Deus. Tanto é que quando eles quebram, tem a queda, né, eles são expulsos da presença de Deus, e ele coloca lá 2 anjos com espadas flamejantes para não deixar que eles entrem, né? Enfim, vamos seguir. Se a gente abrir alguns salmos também, os salmos eles são muito categóricos, não só na questão de provar que esse dia é próprio para isso, mas também na disposição, né, do coração do salmista. A gente vai chegar a eles depois também. Vamos abrir o Salmo 92 rapidinho, que é um cântico para o dia de sábado, né? Olha só o que ele diz. Eu vou correr um pouquinho com os textos. Salmo 92. Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao seu nome, ao Altíssimo, anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade, com instrumentos de 10 cordas. É engraçado que ele fala que é fazer isso com instrumentos de 10 cordas, e era como eles cultuavam naquela época, né, com esses instrumentos. Então aqui ele está falando, alguns pastores e teólogos defendem que esse é um dos textos que pode ser usado para argumentar a favor do culto de manhã e do culto à noite, né? Cultuar de manhã ao Senhor e cultuar à noite nesse dia especial. 95, olha o que diz o Salmo 95. Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. Saiamos ao seu encontro com ações de graças, vitoriemo-lo com salmos. E aí ele dá os motivos, né? Então é o dia da gente sair ao encontro de Deus, irmos nos encontrar com Ele em culto, descansar dos nossos trabalhos para ir nos encontrar com Deus. O Salmo 122 também, a gente canta lá em casa, vocês cantam aqui também. O Salmo 122 fala: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Pararam os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém, que está construída bem compacta. Versículo 4, para onde sobem as tribos, como convém a Israel. Então, é algo que faz parte do 7º dia para eles irem às portas de Jerusalém. Convém ao povo, é a obrigação deles, eles precisam fazer isso. E para concluir, o Salmo 133 também muito famoso, né? Que é um cântico de romagem que eles falam, né? Que é o cântico que eles cantavam quando eles se dirigiam para o culto, que fala como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. E aí não é só, né, aquela pizza que a gente come, ou aquele dia que a gente vai no restaurante, ou um aniversário de alguém. Ele está falando aqui de culto, né? Unidos os irmãos para cultuar, né? Tanto é que é um cântico de romagem, estão eles todos unidos para esse fim. É como o óleo que desce da barba, etc. E aí ele fala assim: ali ordena ao Senhor a sua bênção e vida para sempre.
E essa é a ideia, né? Eles se reúnem para receber a bênção do Senhor, a bênção de forma especial dentro do culto. Então, ok. Então, santificar dá essa ideia, né? Separar isso para santificar o dia inteiro, né? Os nossos símbolos de fé até falam isso, que é santificar o dia inteiro, dedicar o dia inteiro aos exercícios de culto a Deus. O principal deles é o culto público, isso que foi feito agora de manhã, que será feito à noite, mas também momentos de culto privado. E vai falar alguma coisa? Levantou a mão? Tá. Culto privado e devoções privadas. Tá, então se isso é santificar, profanar seria o contrário disso. Abram em Isaías 58. Isaías 58, versículos 13 e 14. Vou ler só o 13. Ele fala do contrário, né, de desviar, de profanar. Se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus propósitos, dos seus próprios interesses no meu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs. Então, etc. Eu não vou continuar aqui não, mas o propósito desse texto é falar que eles profanam o dia do Senhor, a gente profana o dia do Senhor, quando a gente deixa de fazer as coisas referentes ao dia que é o culto a Deus, para fazer as nossas próprias coisas, né? Ele fala que, e a imagem que ele coloca aqui, né, no começo, né, se desviares o teu pé de profanar o sábado, a gente lembra lá de Moisés, né, quando ele entra na presença de Deus, na sarça que ardia, ele fala, tira a sandália, porque esse lugar é santo, né? Ele não podia profanar aquele lugar naquele momento. E a mesma coisa do dia, um dia santo. Então, quando a gente faz os nossos próprios interesses, as nossas próprias obras, né, a gente não está honrando, a gente está profanando esse dia. Beleza, então a gente já tem essa ideia, né, da importância de Deus, que Deus dá para esse mandamento, assim como todos os outros, mas que por causa do nosso pecado, da nossa época, a gente meio que se esquece disso. A gente tem o princípio do mandamento, que é adorar a Deus, né, a exigência, que é santificar o dia, a proibição, que é profanar. E agora eu queria mostrar para os irmãos, a partir de Mateus capítulo 5, como Jesus interpreta o quarto mandamento. Mateus 5, versículo do 21 ao 30 somente. 5 do 21 ao 30, né? Aqui é o Sermão do Monte, né? E eu não acho que é coincidência, mas assim como Moisés, né, ele sobe ao monte como o mediador da antiga aliança, ele sobe ao monte para receber a lei de Deus lá no Sinai e trazer ao povo. Aqui Jesus está fazendo a mesma coisa, só que na nova aliança, né, ele sobe ao monte, fala aqui, né, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e como se assentasse aproximando dos seus discípulos, ele passou a ensiná-los, trazendo o verdadeiro entendimento da lei de Deus. Não que a lei anterior de Moisés estivesse errada, né? Pelo contrário, estava certa, mas foi com o tempo sendo deteriorada pela interpretação errônea dos fariseus e dos teólogos da época, de tal forma que ele precisava trazer o prumo para o lugar correto, né? Mostrando, ó, eles falam isso, ouviste o que foi dito? Esses homens falavam isso, mas na verdade não é isso. E ele começa a dar a interpretação, e aqui a gente tem um paradigma de como interpretar a lei de Deus. E aí, vamos ler do 21 ao 30. Ouvistes o que foi dito dos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra o seu próximo estará sujeito a julgamento, e quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento no tribunal, e quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão e, então, voltando, faz a tua oferta. Entre em acordo sem demora com teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que teu adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao céu de justiça, e seja recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali, enquanto não pagares o último centavo. Até o versículo 30. Ouvistes o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o corpo lançado no inferno. Se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá
todo o teu corpo para o inferno. Parece um pouco nada a ver, né? Estou falando do quarto mandamento, aí a gente fala sobre homicídio e adultério, né? Mas aqui a gente vê como Jesus dá a interpretação não só desses mandamentos, mas até de outros aqui, que ele depois fala do juramento, da vingança, etc. Como que a gente perdeu isso, né? Porque todos os mandamentos, eles têm um padrão de interpretação que é dado pela própria Escritura. E o nosso catecismo tem uma pergunta, acho que é 99, o catecismo maior, falando de como a gente deve entender os mandamentos, né? E uma das coisas que ele faz é usar esse texto também para depreender como se interpreta o mandamento, né? De acordo com a palavra de Deus. Inclusive, tem várias diretrizes lá, depois você dá uma olhada de como deve se interpretar, né? Ele fala que a lei é espiritual, então deve ser guardada também no coração. Ele fala que Deus é um Deus perfeito, portanto a lei também é perfeita, ela é eterna, como Deus é eterno. Ele fala também esse é bem famoso, você já deve ter estudado aqui também, que tudo que ela fala negativamente, o oposto é exigido, e tudo que ela fala positivamente, o oposto também é proibido. Por exemplo, não adulterarás. Não basta só você não adulterar, você precisa ser fiel à sua esposa. Não basta só você não matar, você precisa fazer tudo o possível para preservar a vida. É o que a gente vê lá em Efésios capítulo 4 também, o apóstolo Paulo, ele falando sobre os pecados, ele fala, deixando a mentira, fale a verdade. Deixando de ser preguiçoso, trabalhe para ter com que acudir o necessitado, né? Não sai da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas sim unicamente a que for boa para edificação. Então, não só Jesus mostra esse princípio de interpretação, mas outros lugares da Escritura mostra como a lei deve ser interpretada. E nesse texto aqui, eu acho que Jesus traz 4 princípios muito interessantes e um pouco básicos aqui para a gente entender como interpretar não só esse mandamento, mas o quarto. O primeiro dele é o mais fácil, né, de entender, as nossas próprias ações. Então ele fala que, por exemplo, o mandamento de não matar. Como é que você quebra o mandamento? Na sua forma mais básica, matando alguém, tirando a vida de alguém, certo? No sétimo mandamento sobre adultério, como é que você quebra esse mandamento da sua forma mais básica? Sendo casado, quebrando a aliança com a sua esposa, certo? E no quarto mandamento, isso é bem claro, né? O próprio mandamento ele já traz isso, que é trabalhando, que é fazendo seus próprios interesses, como também diz Isaías. Então, o fato de se trabalhar, né, no dia do Senhor, trabalhar com a sua ocupação, e aí eu não estou falando de necessidade e misericórdia, que é uma exceção à lei, né, mas a gente não vai tratar de exceção. Exceção é coisa à parte, a gente tem que tratar da regra, né. É um tipo claro de como se quebrar o dia do Senhor, né, inclusive quando é uma vez só, né. Porque a gente fica pensando assim, tá, eu não faço isso sempre, mas naquele dia o chefe precisou que eu ficasse até mais tarde, não consegui terminar no sábado, vou ter que ficar no domingo. Até que ponto isso é necessidade, né? Porque pelo menos o que a Bíblia traz como necessidade, eu não quero me aprofundar nisso, tirar o animal do atoleiro, você precisar levar alguém no hospital, o próprio hospital estar funcionando é uma obra de necessidade, até de misericórdia. Mas assim, às vezes a gente minimiza a proibição do mandamento, às vezes só porque é uma vez, só porque precisou, né? E algumas seitas, inclusive, nos envergonham, né? Mostrando que eles, de certa forma, têm um zelo, ainda que cego, e creio eu legalista, de como se guardar, mas muitos deles nos ensinam e não abrem mão do dia santificado. E fala assim, não vou trabalhar, eu sei que é pouco, eu dou um jeito, tem de segunda a sábado, eu posso fazer em outras situações. E essa é a coisa mais básica da lei, né? É o primeiro princípio da lei, não quebrar o mandamento com as suas ações. E a gente, mesmo assim, às vezes se deixa levar, né? Pode falar. Isso que você falou é interessante, porque você vê geralmente pessoas dessas igrejas mais legalistas entrando, por exemplo, no processo para fazer um vestibular ou fazer um concurso público fora do dia, mas tipo, os crentes não, eles fazem como se fosse... Acha que é tranquilo, sim. Eu não vou entrar nesse caso e ninguém pergunta para mim não, se pergunta para o pastor se é lícito fazer concurso ou não. Mas a questão importante não é essa, a questão importante é justamente isso, a gente não briga para obedecer o mandamento na sua forma mais básica, né? E alguns até têm medo de perder o emprego, né? Assim, é claro que tem situações e situações, não quero julgar, mas acho muito difícil uma pessoa que seja um bom trabalhador, uma pessoa que
trabalhe para a glória de Deus, faça tudo com afinco, por causa de um dia separado que ele não quer se indispor com um chefe, ele falar, né, que não vai trabalhar, ele ser mandado embora. Claro que tem todo um contexto, né, cada situação é uma situação. Mas mesmo assim, inclusive o mandamento, né, ele pede que nós descansemos no Senhor. E o fato da gente parar de trabalhar é uma forma da gente colocar na nossa cabeça que o nosso sustento não depende de nós mesmos, do nosso trabalho, mas da providência e da mão de Deus. Por isso que para alguns é muito difícil, mesmo essa parte básica da lei, parar de trabalhar, que a pessoa acha que depende dela e se ela não fizer nada vai faltar e vai trazer de certa forma uma situação negativa para sua família, e que muitas vezes pode até ser verdade, né? Tem muitos comerciantes aí que escolhem não trabalhar e sofrem as consequências, né? Mas a vida do crente é assim, né? A vida do crente é sofrer consequências por amor do nome de Deus. Inclusive a gente vê muito isso na história da igreja, pessoas que morreram porque simplesmente não quiseram se dobrar para uma estátua. É claro que se você se dobrar para um pedaço de pau, um pedaço de ouro, você não vai estar adorando. A pessoa pode pensar assim, não vou estar adorando, posso fazer assim rapidinho, pronto. Mas não é assim não era esse o zelo que Deus requer de nós, né? E às vezes a gente acaba minimizando, né? Não dando a importância que Deus dá para o mandamento, até na parte mais fácil, que é simplesmente não trabalhar, ou como Isaías fala, né? Deixar as recreações de lado, né? Que não são lícitas e que não promovem o princípio do dia, que é o princípio de adoração. Segundo ponto que a gente vê aqui nesse texto está no versículo 22, Mateus 5, 22. Eu, porém, vos digo, todo aquele que sem motivo se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. E aí Jesus vai um pouco mais fundo do mandamento. Não basta só você não trabalhar. Você precisa estar com o seu coração disposto ao propósito daquele dia. Qual é o propósito do dia? O culto. Se a gente abrir no Salmo 111, olha o que o Salmo 111, versículo 1 diz. Salmo 111, versículo 1. Diz assim: Aleluia, de todo o coração renderei graças ao Senhor, na companhia dos justos e na assembleia, aqui na reunião, né, no culto. Então o próximo passo do mandamento não é só não fazer obras externas, mas também o coração. E olha como é que tem um texto muito interessante lá em Amós 8,5 que mostra exatamente essa verdade. Amós, depois de Daniel, Oséias, Joel e Amós. Daniel, Oséias, Joel e Amós. Amós capítulo 8. Como é que a gente quebra o quarto mandamento no nosso coração, né? Muitas vezes a gente acha que beleza, a gente está vindo para a igreja de manhã, eu vou para a igreja à noite, à tarde eu durmo para não bater cabeça no culto da noite, faço meu culto doméstico, leio minha Bíblia, estou ótimo, estou fazendo todas as obras que precisam para guardar o dia. Mas olha o que Amós capítulo 8, versículo 5 fala. Vou ler do 4. Ouvi isto, vós que tendes gana contra o necessitado e destruís os miseráveis da terra, dizendo: quando passará a festa de lua nova para vendermos os cereais? E o sábado para abrirmos os celeiros de trigo, diminuindo o efa e aumentando o ciclo, e procedendo dolosamente com balanças enganadoras. Aqui é uma fala clara dos homens que estão sentados no culto, mas não estão se aguentando, porque não querem estar ali. Eles querem ir vender as coisas deles, querem ir trabalhar, estão pensando no dia seguinte, né? Eles estão lá, estão guardando, está tudo certo, mas o coração deles está longe da guarda do dia, e eles acabam quebrando o mandamento igual alguém que olha para... nunca teve um caso com uma outra mulher, um outro homem, mas no coração adultera. A mesma coisa com relação ao dia do Senhor. Quando a gente está aqui, está no culto e na nossa cabeça, está voando, está lá no dia de segunda-feira, o que a gente vai fazer, a prova que a gente vai fazer, o concurso que a gente vai fazer, a matéria que a gente precisa fazer anotação para ir bem na prova. Isso também é quebra do mandamento relacionado ao nosso coração. O texto de Mateus segue, ainda no versículo 22. Olha só. Depois que ele fala de se irar. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito ao julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Aqui, aí o buraco vai sendo mais embaixo, né? Primeiro ele fala das ações externas, coração, e aí da boca, da nossa fala, né? Aí
ele usa esse mandamento para falar que a gente quebra o sexto mandamento também, a gente quebra outros mandamentos com aquilo que a gente fala, até porque uma coisa está muito ligada à outra, o que a gente tem no coração, a gente externaliza pela fala. E o texto de Isaías 58 que a gente leu fala sobre isso. Vamos abrir lá rapidinho, novamente. Isaías, capítulo 58. 58. Né? Porque a pergunta que fica é, beleza, se você está falando que esse aí, Mateus 5, é o parâmetro para a gente ver todos os outros mandamentos, como é que eu quebro o dia do Senhor na minha fala? Estranho, né? Para a gente não é muito comum ouvir isso e pensar sobre isso. E aí no versículo 13 ele diz: se desviares o pé de profanar o sábado, de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares o sábado do leitor do santo dia do Senhor digno de honra e honrares, não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs. E aqui a ideia é essa, de palavras soltas, coisas sem propósito, no dia. Parece um pouco legalista, né? Parece um pouco assim, nossa, que, sei lá, parece que a Bíblia está sendo muito rígida, mas o mandamento de Deus, os mandamentos de Deus são rígidos mesmo, né? E como é que a gente pode aplicar isso, né, ao dia do Senhor? Vamos pensar no que a gente está falando sobre o sexto mandamento, né? Não matarás. Então você pode matar com as suas próprias mãos, você pode matar no seu coração, você pode matar com a fala. Pensa agora no trabalho, né? A gente pode quebrar esse mandamento no dia do Senhor trabalhando. A gente pode quebrar esse mandamento no nosso coração pensando no trabalho, mas também falando sobre o trabalho. Não que a gente não possa falar sobre as coisas da semana. E é muito comum, né? Você chega, tem pessoas que só vê no dia de domingo. Então você pergunta como é que está o seu trabalho, como é que está a sua vida, você fez isso na semana, você não fez isso, isso é ótimo, isso não é pecado. Só que a parte do coração entra nisso, né? Como um antecedente ao que a gente vai falar. Se o nosso coração está cheio só da nossa semana, só do que a gente vai fazer durante a semana, a gente só vai falar sobre isso, e aí vai ficar falando, porque no meu trabalho, nossa, eu tô com esse problema, e fica, só no trabalho, como se aquele dia não fosse um dia pra gente descansar e se esquecer dessas obras, e não ficar falando de coisas despropositais, ou às vezes do Campeonato Brasileiro de futebol, né, que a gente acompanha de segunda a sábado, e eu sou louco por futebol, e aí no domingo você quer ficar falando sobre isso, mas não encaixa com o propósito do dia, que o propósito do dia é se dedicar às coisas de culto. Novamente, não que você não possa falar, né? Às vezes acontece alguma coisa, alguém morreu, o avião da Chapecoense caiu, você vai comentar, não tem problema. Mas a questão, quando a gente pensa em fala, é importante a gente também pensar no coração. Não é que a fala despropositada livre vai ser pecado necessariamente, mas o que está atrelado a isso? Qual é o coração da questão que a pessoa está falando? E a gente vai poder aplicar nisso no nosso dia a dia, se a gente está ou não pecando contra Deus. Eu acho que a situação é que você está tão envolvido. Sim. Que aquelas discussões que seriam discussões naturais, né, no dia de semana, no trabalho ou da diversão, seria um foco. Exatamente. Continuidade. Seria um foco, né? Sim. Você, não é que você não possa falar sobre, até porque é o motivo, né? Você Sim. fala, meu irmão, aconteceu isso no meu trabalho, no horário e tal, né? Você colocando alguns problemas, algumas dificuldades, né? Mas a perspectiva é você estar envolvido no trabalho. Exatamente. É o coração. Onde está o coração, né? E o coração vai revelar na sua fala. Inclusive, isso é uma coisa para a gente pensar, não negativamente, como a gente peca, mas como a gente pode honrar a Deus nesse mandamento na nossa fala. Porque muitas vezes aqui, e tem muita gente que faz isso aqui, né? Tem parentes ímpios. E às vezes a gente vai no domingo para comer com eles, visitar, receber visitas, isso é muito bom, esse convívio, né? Ainda mais nesse dia. E nesse que é um dia para a gente até falar sobre isso com eles, né? Ou nem falar com eles não, mas só comentar com a sua esposa, no meio da mesa, como foi bom o sermão, o pastor falou sobre isso. E a gente começar a se lembrar, por exemplo, do sermão e falar sobre isso, na presença de nossos parentes, às vezes que são ímpios, isso é ótimo, faz parte da evangelização. Não só evangelização é você chegar e falar, você precisa se arrepender, isso e tal, vamos conversar. Não, mas você falando normalmente, né? E quando a gente pensa sobre isso, a gente vê que, de certa forma, o nosso coração está longe de Deus. Porque, geralmente, quando o nosso coração está muito cheio das coisas do mundo, a gente fala mais das coisas do mundo, das coisas de Deus. E isso até nos dias de semana mesmo.
Então, uma pessoa que não tem Deus no coração durante os outros dias da semana, vai ser muito difícil para ela, não só se encher disso na sua fala, mas pensar e ficar no banco da igreja, como a gente leu lá em Amós. Os caras estavam lá, estavam guardando externamente o mandamento, mas por dentro eles estavam se coçando para sair e para fazer as suas próprias coisas. Você ia falar alguma coisa? Não. Vamos voltar agora, Mateus capítulo 5, na última parte. No versículo 23, e essa aqui é uma coisa que até muitas vezes as pessoas falam que está meio desconexo, né? Não consegue fazer ligação do que está antes do que está depois desse versículo. Diz assim: se pois ao trazeres a tua oferta ao altar, ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então voltando faz a tua oferta. O Senhor Jesus aqui, ele inclui a reconciliação como uma forma de guardar ou não guardar o sexto mandamento. O que é interessante aqui é que ele está falando, né, se alguém tiver alguma coisa contra a gente, não é se a gente tiver alguma coisa contra ele. Isso com certeza, se tiver alguma coisa contra o seu irmão, você tem que ir lá, né? Mas aqui Jesus fala que é se o teu irmão tiver alguma coisa contra ti. E ele nem se preocupa em dizer se essa contenda é legítima ou não. Se ele tem, é obrigação sua ir lá nele e se reconciliar com ele. Tem que partir de você. Que é interessante porque a gente não pensa que isso está relacionado ao sexto mandamento, né? Então você não querer se reconciliar com seu irmão, você não querer ir lá e buscar, mesmo que ele esteja errado, faz você cair no sexto mandamento. Então, Jesus coloca de forma bem clara que a preocupação com que os outros também guardem o mandamento é importante. Não basta só você guardar com as suas obras, guardar com o seu coração, guardar na sua fala, mas você precisa se preocupar para que o seu próximo também guarde o mandamento, no caso o sexto. E como é que a gente pode aplicar isso aí ao quarto mandamento? O próprio mandamento lá em Êxodo 20 é bem claro, né? Não faça nenhuma obra, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Então, tudo que está debaixo da sua autoridade, não só da sua autoridade, mas também do seu alcance, porque às vezes a gente não é autoridade sobre ninguém, mas a gente tem algum alcance sobre outras pessoas. Se a gente não se preocupa com isso, não se preocupa como se o próximo que está debaixo da nossa autoridade, ou ao nosso lado, guarda o mandamento, a gente também vai ser culpado de quebrar o mandamento, né? Abram aí Neemias, capítulo 13. Lá no texto de Jeremias, que a gente leu anteriormente, ele fala sobre isso também, mas de uma forma um pouco estranha a gente, né? Ele fala que o povo estava trazendo cargas. Neemias, capítulo 13. Neemias 13. Né? O livro fala que eles estavam trazendo cargas. Aí a ideia de trazer cargas lá em Jeremias não é só de fazer um trabalho, mas aquelas cargas eram cargas para serem vendidas. Olha o que diz aí em Neemias 13, versículo 15. Naqueles dias vinham em Judá os que pisavam lagares ao sábado e traziam trigo que carregavam sobre os jumentos, como também vinho, uvas de figos e toda sorte de cargas que traziam a Jerusalém no dia de sábado. E protestei contra eles por venderem mantimentos nesse dia. Então o pessoal de fora vinha para dentro de Jerusalém para vender para o povo. E ele protestou contra eles. Também habitavam em Jerusalém tírios, que traziam peixes e toda sorte de mercadorias que no sábado se vendiam aos filhos de Judá e em Jerusalém. Então não só vinham de fora, mas os que estavam dentro, que eram os tírios, também se preocupando em vender no dia de sábado. E Neemias fala contra eles, versículo 17: contendi com os nobres de Judá. E veja com quem que ele está contendendo. É com os tírios? É com os caras que estavam vindo de fora? Não, ele fala, contendi com os nobres de Judá, com o povo. E lhes disse, que mal é este que fazeis, profanando o dia de sábado? Acaso não fizeram os vossos pais assim? E não trouxe o nosso Deus todo este mal sobre vós e sobre esta cidade? E vós ainda trazeis ira maior sobre Israel, profanando o sábado. Então, um dos motivos pelos quais eles foram mandados pelo exílio, a gente viu, foi porque eles não guardavam os sábados. E aí ele fala, vocês não aprenderam com o que a gente viveu, com o exílio, agora vocês estão fazendo isso de novo, estão trazendo ira ainda maior, porque vocês pecaram uma vez, foram disciplinados,
e estão voltando no mesmo pecado. Isso torna agravante ainda o pecado daquela pessoa que já foi avisada, já sabe o que tem que fazer, caiu nesse pecado, e em vez de se arrepender e mudar de vida, eles fazem a mesma coisa. E ele vai um pouco mais além, que esses vendedores, ele fechou, a sombra do sol já estava caindo na sexta-feira, ele fechava a porta para não entrar. E eles ficaram lá de fora esperando o sábado passar para já começar a vender. Ele falou: se vocês ficarem aí com a nossa mão, vocês vão matar vocês. Exatamente. Ele foi além de fechar e não deixar que fizesse, ele não ficasse na expectativa de voltar ao comércio no dia seguinte e desviar completamente a atenção do sábado. Sim. E aí, qual é, voltando a pensar, né, no princípio, qual é o princípio que a gente viu lá em Mateus? Fazer tudo o que está ao nosso alcance para que os outros guardem. Porque geralmente a gente pensa assim: ah não, o cara está aí, mas eu não tenho nada a ver, eu estou fazendo e quem está pecando é ele. Mas olha só que interessante, um livro que eu li, que inclusive eu tirei muita coisa desse livro, ele faz muito essa comparação com os outros mandamentos, né, para mostrar como que a gente não pensa quando é o quarto mandamento, a gente acha que é só não trabalhar e ponto final, ir para a igreja. Mas está tudo relacionado, como Jesus interpreta a lei, os outros mandamentos, ele interpreta também o quarto mandamento. Ele fala assim, faz um paralelo. Quando você, ele vai um paralelo muito extremo, né? Quando você está pensando em matar alguém, você não quer matar, você não quer se enrascar. Você faz o quê? Contrata um cara para matar. Você não vai matar. Mas se você for pego, você vai ser preso por matar. Você nem encostou nele, você não fez nada, você ficou da sua casa. Mas você vai ser culpado. Mesma coisa se você mandar alguém mentir em tribunal para te beneficiar. A pessoa vai estar pecando, tá, mas você está sendo participante do pecado dela. Ou então, às vezes, um carro roubado. E aqui no Rio tem muito isso, né? Você vai comprar um carro, às vezes a gente sabe que o cara está vendendo um carro roubado. Aí você vai comprar, você sabe que ele roubou, e você vai comprar aquele carro, você está se fazendo participante daquilo, você não pode fazer isso, você vai se tornar cúmplice, talvez não judicialmente, eu não conheço a lei, mas provavelmente, com certeza, para Deus você está pecando igual o que roubou. Só que a gente não transporta isso para o dia de sábado. Então a gente fala, beleza, eu não posso trabalhar, mas eu posso pagar alguém para trabalhar para mim. Que já é descartado pelo próprio mandamento, que nem teu filho, nem o estrangeiro, ninguém. Então, às vezes, as pessoas acham que assim, não, isso aí você está indo longe demais. Mas eu estou tratando só do que o mandamento está falando. Eu não estou tratando aqui das minúcias da lei, né? O que pode, o que não pode, qual é a aplicação necessária disso, ou as aplicações indiretas disso. Mas é só o que o texto fala, que você se preocupar com como o outro guarda, também é guardar o mandamento. Eu ia falar mais alguma coisa, mas eu me esqueci. Beleza. Então, quando a gente pensa em tudo isso, né, parece um pouco difícil, né, guardar o mandamento. A gente tem que guardar ele não só nas nossas obras, mas também no nosso coração, na nossa fala, esperar que os outros também, cuidar para que os outros não guardem. Dá uma impressão que a gente está querendo ser um pouco legalista, né? Mas até o fato da gente pensar no legalismo, a definição que a gente tem de legalismo muitas vezes não é correta, né? A gente pensa que legalismo é você querer obedecer a lei estritamente. Será que isso é errado? Porque a lei é a lei perfeita de Deus e Deus exige perfeição. Inclusive no seu povo, a santificação é isso, a gente se parecendo mais e mais com o nosso Senhor na nossa caminhada. É claro que a gente não vai conseguir ser perfeito nessa vida, mas o que a gente tem, o que a gente sabe, a gente tem que lutar e praticar. Então uma pessoa que segue estritamente a lei não pode ser chamada de legalista. Agora, se ela usa disso para obter o favor de Deus, ou achando que fazendo isso ela vai se tornar mais santa, aí ela está sendo legalista. Ou se por fazer certas coisas ela acha que ela é mais santa do que os outros, aí ela vai ser uma pessoa legalista, né? E não só isso, a questão também de tirar e de subtrair ou de somar a lei de Deus. Então, se a gente acredita que a lei é perfeita, a gente vai segui-la do jeito que ela é. E o que os fariseus faziam? Eles retiravam, por exemplo, da lei a questão do coração. Então, só se você fizer o que tem que fazer, você já está obedecendo ao mandamento, de tal forma que quanto mais eles vão tirando da lei a questão do coração, a questão da fala, a questão do que eles estavam pensando, se quebra o mandamento ou não, e eles achavam que só fazendo você vai obedecer,
eles diminuem o padrão da lei de Deus. Eles corrompem a lei de Deus para um padrão que eles podem, digamos assim, obedecer, né? E aí eles se fazem lei para si mesmos e para os outros, botando cargas sobre os outros. E aí sim, também adicionando a lei, falando que agora vocês têm que fazer isso. A Bíblia não fala, mas eu estou dizendo que precisa ser assim, desse jeito. Se você fizer isso, está pecando. Se você fizer isso, está pecando. De tal forma que a pessoa se envolve de tantas coisas que isso não vai ajudar ela a guardar o mandamento. Pelo contrário, vai ajudar ela a quebrar. Inclusive, antes de você falar, abram aí Colossenses, capítulo 2. Olha o finalzinho do Colossenses, capítulo 2. O que fala? Ele fala exatamente sobre isso. Sobre, né, você adicionar coisas e guardar, etc. E ficar preocupado com essas minúcias da lei, como os fariseus ficavam, inclusive com relação ao quarto mandamento. Colossenses 2, versículo 20, diz assim: se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, porque como se vivesseis no mundo, vos sujeitais às ordenanças, não manuseis isso, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, pois que todas essas coisas com uso se destroem. Tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria, como o culto de si mesmo, e de falsa humildade, de rigor ascético, todavia não tem valor algum contra a sensualidade. Até estava comentando isso ontem lá no churrasco com os homens. Uma tradução mais fiel seria que todas essas coisas não têm valor algum, senão em contribuir para o pecado. Não é que elas simplesmente não têm valor contra o pecado ou contra a sensualidade. É que essas coisas, de ficar se preocupando com as minúcias e adicionando a lei de Deus ou tirando a lei de Deus, não fazem nada senão contribuir para você pecar contra Deus mais ainda. E era isso que os fariseus faziam, se preocupando excessivamente com o que fazer e o que não fazer, e se esquecendo do princípio para poder aplicá-lo às situações. Eles se colocavam numa situação em que eles só pecavam mais e mais ainda. Rafael e o Rodrigo queriam falar, não? Também não? Ixi, precisando de óculos. João. Uma coisa que eu acho interessante, você comentou sobre a questão do fazer e do não fazer, né? Como gera uma coisa positiva e negativa. E essa questão da influência nos outros, a gente vê até na questão do Antigo Testamento. Que assim, quando uma parte ali, o próprio estrangeiro ou seu servo, ele era circuncidado também, por ele adentrar na casa. Nem precisava ser crente, né? Nem precisava ser crente. De coração. Porque você está colocando ele debaixo da lei, porque toda ali a sua família segue aquela lei. Então, assim, é a mesma coisa. Então, você está tentando fazer com que essas pessoas também estejam dentro dessa, sejam influenciadas por isso. E aí também a gente vê também no Novo Testamento, quando uma família era convertida, toda a sua casa. Sim. Então os filhos, as filhas, os servos, todos eles começavam a servir esse mesmo Deus. Mesmo sendo servos de outras etnias, de outros povos que tivessem outros deuses, como você é o chefe do lar, você tinha essa obrigação, esse dever de passar essa lei de todas as pessoas. Inclusive o nosso catecismo maior, quando ele vai falar sobre o quarto mandamento, ele tem uma pergunta perguntando por que é importante que as pessoas que têm autoridade também façam com que os outros guardem o mandamento. Então, o próprio texto lá do quarto mandamento endereça aos líderes, né, de comércio, de família, para que os seus subordinados guardem esse dia. É claro que, por exemplo, se eu sou um cara que tem uma diarista em casa, eu não vou fazer com que ela trabalhe no dia do Senhor. Isso é uma coisa clara que está no texto, né? Só que dali para frente, aí é com ela. Eu não posso fazer o que... Provavelmente, se ela não for crente, ela vai para casa, ela vai quebrar o dia do Senhor. Mas aí não é comigo. Trabalhando para mim, ela não trabalhou. Deixei, falei que nesse dia ela não ia trabalhar. No que dependesse de mim, ela não ia trabalhar. E aí ela vai fazer, aí o sangue cai sobre ela. Pode falar. Esse dever aí que você falou para com o próximo, você se reconciliar com ele e tal, isso não é mais abrangente também, está associado também à nossa reconciliação com Deus no dia do Senhor? Também. Porque o culto, quando a gente está indo diante de Deus, a gente está se relacionando com Deus, então pressupõe-se que a pessoa que se relaciona com Deus tem uma vida pura.
É claro que ninguém aqui tem uma vida pura 100%, a gente faz isso pela mediação de Cristo, mas é importante que, inclusive é isso que a gente faz na ceia, né? Quando alguém está em pecado, ela não pode participar. Quando ela está recorrente no pecado, ela não pode ter ela ainda não está nesse nível assim de participar da mesa por causa dessa falta de reconciliação com os homens, e também vai acabar com a relação com Deus também, como você falou. Essa associação eu... Sim. Quê? Na liturgia, a gente tem também um momento de confissão. Sim. Porque o culto é uma apresentação da nossa vida. Né? Você não pode, é como se fosse o sinal e o significado. Você não tem como dizer que você está adorando a Deus no domingo se durante a semana a sua vida não reflete uma vida de pecado. Senão você está falando uma coisa, e isso é uma coisa que é repreendida na Escritura o tempo todo. Você diz uma coisa ou você faz uma declaração de uma determinada coisa, mas na verdade com as suas atitudes você vai agir contrário àquela declaração que você fez. Não adianta falar, eu te amo, a hora que você virar as costas, eu vou lá e faço alguma coisa para te prejudicar. A minha declaração de amor a você não tem valor nenhum. Então, o culto, por isso até que o Mandamento fala, você 6 dias você trabalha, você cuida das suas obras. Você cuida das suas obras como? Em piedade. E no 7º dia você apresenta perante o altar de Deus a sua vida e as obras que você praticou durante aqueles 6 dias. Não é uma coisa isolada, só você adorou no domingo. Você trabalha esses 6 dias no domingo, você oferece a Deus o fruto da sua obra, seu descanso, a sua oração, que isso reflete. Foi o que Isaías chama a atenção do povo, né? Eles estavam presentes no culto, eles estavam lá oferecendo sacrifício, mas durante a semana eles estavam praticando a justiça. As mãos deles estavam cheias de sangue. Aquele culto que eles demonstravam não representava mais a santidade. Era um culto falso, um culto pó. E isso os fariseus eram muito bons. Eles criavam regras, mas era puro e hipocrisia. Era um comportamento menos externo e o coração estava completamente desviado. Sim. O pastor até falou sobre Ló, né? Que Ló ele escolheu ir para o Oriente, né? E mostra lá a questão do pecado dele. Foi Paulo Brasil que falou isso aqui também. Não sei se ele mostrou. Quando fala sobre isso lá em Gênesis, né? O povo, Adão e Eva, quando estavam na presença de Deus, era um lugar perfeito, né? Eles cultuavam a Deus perfeitamente. E quando isso é quebrado, o pecado quebra essa relação, esse relacionamento, eles são mandados para longe, né? E o texto fala que ele colocou um anjo ao Oriente, né? Ele falou sobre isso? Falou, né? E aí vários textos depois em Gênesis ele vai dando essa referência ao Oriente. Quando Caim mata Abel, depois fala que Caim ele foi para o Oriente e fez outras cidades. Fala de Babel também, que partindo do Oriente eles foram fazer a Torre de Babel. E aí Ló também, né? Na hora de ele escolher, ele vai... Então, o texto de Gênesis o autor, né, Moisés, vai mostrando como que o povo vai, aos poucos, se indo para longe da presença de Deus. E a presença de Deus representa exatamente isso, a reconciliação e o culto, principalmente. E aí depois, quando Deus, ele sempre procurando o povo, né, com as suas promessas e com o culto, principalmente, ele retoma a comunhão pelo tabernáculo, né? E aí depois o templo e depois o próprio Senhor Jesus Cristo, que é o nosso descanso, né? Hebreus 4 fala lá que resta ainda um descanso. E o descanso que a gente vai ter no grande dia do Senhor, quando Ele voltar, é isso, a gente vai estar na presença de Deus, retomar, só que ainda muito melhor do que a gente tinha no Éden, que era o culto. E é isso, para isso que serve o dia do Senhor, era um pré-anúncio do que a gente vai ter na eternidade, que é culto ao Senhor. E muito se fala, né, na área de escatologia, né, a doutrina das últimas coisas, se a gente vai trabalhar, se vai ter tecnologia que vai ser desenvolvida, como que vai ser, se vai se casar, se vai ter filho, enfim. Mas uma coisa todo mundo concorda, que depois da nossa ressurreição, com certeza, e o principal ação que a gente vai ter lá, o dever vai ser de culto a Deus. E é para isso que a gente está sendo preparado e santificado para cultuar ao Senhor. Eu ia finalizar com alguns benefícios do culto, mas eu acho que está muito tarde. Que horas você costuma terminar aí? Tá bom? Pode avançar um pouquinho? 5 minutos. Tá bom. Vou abrir rapidinho. Quem tem aí a catecismo maior, abre rapidinho para mim. Queria que lesse.
É a pergunta 154 do Catecismo Maior. Quando ele fala sobre os meios que Deus usa para comunicar os benefícios da sua mediação. Alguém tem aí o Catecismo Maior aberto na pergunta 154? Pode ler? Quais são os meios exteriores e ordinários pelos quais Cristo nos comunica os benefícios da sua mediação? Os meios exteriores e ordinários pelos quais Cristo comunica à sua igreja os benefícios de sua mediação são todas as suas ordenanças, especialmente a palavra, os sacramentos e a oração, todas as quais se tornam eficazes aos eleitos para a salvação. Exatamente. Então, Cristo fez a sua obra, morreu, ressuscitou por nós, ele nos dá benefícios através dessa sua obra. E quais são esses benefícios? E os principais meios de graça que ele usa, ele fala aí, especialmente, né, a palavra, os sacramentos e a oração, que é o conteúdo do que a gente tem no culto. E olha a pergunta 155 aí, Vânia, por favor, pode continuar? Que é o que ele fala no final da pergunta, né? Que principalmente a palavra, os sacramentos, essas coisas se tornam eficazes para a salvação dos crentes. E como elas se tornam eficazes? Aí o 155. O Espírito de Deus torna a leitura e especialmente a pregação da palavra meios eficazes para iluminar, convencer e humilhar os pecadores, para lhes tirar toda a confiança em si mesmos e os atrair a Cristo, para os conformar à sua imagem e os sujeitar à sua vontade, para os fortalecer contra as tentações e corrupções, para os edificar na graça e estabelecer o coração deles em santidade e conforto, mediante a fé, para a salvação. Olha quanta coisa, né? É tudo isso que Deus dá gratuitamente ao seu povo no dia de culto, numa assembleia solene com um ministro ordenado e presbíteros. Convencimento de pecado, conforto, paz de espírito, conformidade com a imagem de Cristo. É pelo culto que a gente consegue a nossa santificação, pela obra do Espírito, também no culto, né? E aí a gente aprende a nos submetermos à sua vontade. Isso é muito interessante no quarto mandamento, porque Deus fala para a gente deixar todas as nossas coisas. E é difícil, né? A gente confiar, tanto que se a gente deixar de trabalhar, a gente vai ganhar menos, isso vai ser suficiente, quanto deixar de nos preocupar. Então isso é uma forma da gente negar a nós mesmos, negar aquilo que a gente gosta de fazer, para se dedicar totalmente a Deus. Inclusive, esse é um dos motivos pelos quais a gente, às vezes, não gosta desse dia, né? Que a gente acha pesaroso. É claro que a gente tem os nossos próprios pecados, mas muitas vezes a gente está cheio de mundanismo e do amor pelo mundo, de tal forma que isso não é agradável a gente passar o dia todo nos exercícios santos. Um puritano chamado Jeremiah Burroughs, ele tem um livro sobre mundanismo. Acho que ele é pequenininho, deve ter umas 120 páginas. E ele fala sobre isso. Ele fala assim: quer ver o quanto que você é mundano? Pega o dia do Senhor, dia de domingo, acorda cedo, vai orar, vai ler a Bíblia, meditar, vai para o culto. Depois que você voltar do culto, medita no sermão, fala sobre o sermão, lê o sermão. Depois faz um culto doméstico com a sua família, ora com a sua família. Aí depois canta salmos, cante cânticos. Pense só nisso um momento do dia inteiro. Se chegar no dia, se estiver muito cansado e for muito enfadonho para você, muito provavelmente você está com problema com relação ao amor ao mundo, porque você não consegue guardar um dia para fazer alguma coisa que deveria ser deleitosa, né? Que deveria ser natural de certa forma. E muitas vezes a gente se pega durante a semana assim, né? É trabalho duro, às vezes a gente chega tarde em casa, às vezes a gente não tem tempo acaba deixando de fazer culto doméstico, deixando de ler a Bíblia, deixando de meditar, deixando de ler um bom livro. E o dia do Senhor é um dia para isso, para a gente simplesmente largar tudo e poder sentar, poder orar mais com o nosso cônjuge, com os nossos filhos, ler um livro que a gente não consegue durante a semana, ler mais um pouquinho da Bíblia do que a gente não consegue fazer durante a semana. Então é um dia para isso, né? É claro que tem situações, né? Na época que a gente morava em Niterói, que a gente só tinha tempo de ir para a igreja, voltar, almoçar, dormir, voltar para a igreja, tá ótimo, porque o principal, que era o culto público, estava sendo guardado, então tudo ótimo. Mas se você tem essa possibilidade, né, de ficar muito tempo sozinho em casa, aproveita para fazer o que você não consegue fazer nos outros dias e se encher de Deus, que isso aí é um combustível para você passar a semana e um remédio contra o mundanismo e uma forma de você negar a si mesmo, negar as suas próprias paixões para se dedicar a Deus. E é isso, eu vou orar para a gente terminar e a gente encerra.
Senhor nosso Deus, te agradecemos, ó Pai, pela iluminação da Tua Palavra, pelo mandamento que o Senhor nos dá, ó Pai, que é um presente para nós. Ó Senhor Deus, reconhecemos que não conseguimos guardar o dia do Senhor, nem nas nossas ações, no nosso coração, na nossa fala, Senhor Deus, e até com relação ao nosso próximo. Perdoa-nos, ó Pai, e ajuda-nos, ó Senhor Deus, a ficarmos alertas com relação não só aos outros mandamentos, mas também a esse mandamento, mas também, ó Senhor Deus, confiando na obra do Teu Espírito Santo que nos santifica, que nos justifica e que também apresenta as nossas obras, ainda que muito falhas, ao Senhor Deus, ó Pai, com um aroma suave, e o Senhor as aceita, mesmo elas sendo um trapo de imundícia. Ajuda-nos, ó Senhor Deus, como fala em Isaías, nos deleitarmos no dia do Senhor, para que possamos, ó Senhor Deus, nos receber as promessas, ó Senhor Deus, desse dia, ter a paz de espírito, ter o nosso coração, ó Senhor Deus, mudado, transformado à semelhança do Senhor, e que principalmente, ó Senhor Deus, tira de nós todo legalismo, de acharmos que os outros não fazem, que os outros deveriam fazer, mas ajuda-nos a pensarmos em nós e como ajudarmos os outros, de forma humilde, sem partidarismo ou vanglória. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém.